De manhã, nós refletimos sobre a construção da Arca de Noé e o que foi que fez com que esta Arca de Noé tivesse continuidade. Por si só, a Arca de Noé não continuaria, não seria construída. Mas o que fez com que a Arca de Noé tivesse continuidade e fosse construída foi a perseverança de Noé. Eu não diria a perseverança dos filhos de Noé e nem da família de Noé, sua esposa, mas a de Noé. Ele perseverou. Ele manteve dentro dele a chama acesa da palavra profética de Deus. Acreditou o tempo todo que o mundo da sua época seria tomado por água, acabado por água. De manhã nós refletimos que foi graças ao verbo perseverar de Noé, perseverar na construção e perseverar na fé. Ou seja, fé e ação. Eu acredito e por acreditar eu faço. Eu tenho e tomo atitude. Fé e ação. Foi graças à perseverança de Noé, que agiu com a fé e agiu com a ação, que a sua família e a arca foi construída. Graças a isso. Nesta palavra também, nós vamos dar complemento àquilo que nós ouvimos pela manhã. Jesus diz nessa palavra que nós iremos sofrer uma perseguição muito grande. Alguns estados aqui do Nordeste, por conta desta pandemia, já declararam perseguição à igreja em sua localidade. Bispos que foram obrigados a fechar a igreja. Ou seja, decretaram que tinham que fechar as igrejas. Todos nós somos inteligentes. Deus nos deu inteligência justamente para a gente entender as coisas. E pela nossa própria inteligência, a gente não se permitir ao engano das coisas. Verdade ou não é? Nós passamos o ano passado, no início dessa pandemia, dessa Covid, de 18 de março a 19 de março, mais ou menos, até setembro, outubro, tudo parado. Não foi? Tudo parado. O medo, o terror tomou conta das casas. Não tínhamos mais grupos de oração, não tínhamos mais missa, a não ser online, a não ser pelas redes sociais, que não é a mesma coisa. Está entendendo? Fechou uma coisa, fechou tudo, mas quando chega no mês de outubro, justamente no ano da eleição, parecia que nada estava acontecendo. Ali não tinha aglomeração de gente nas ruas. Verdade ou não era?
Era o povo com os seus candidatos, rua acima, rua abaixo, botando o candidato no braço, um se abraçava, e aquele tumulto de gente na rua. Não havia pandemia. Não havia pandemia. Gente, nós não somos bobos. Nós não somos tolos. O que nós somos muitas vezes é covardes. Porque a gente está vendo justamente, bem claro, que tudo isso daí é um jogo. E é jogo político. A doença existe, não estou dizendo que ela não existe. Ela existe. Mas não da forma como estão fazendo. Precisamos tomar cuidado? Sim. Precisamos tomar cuidado. Quem seguiu o protocolo durante a campanha política? Quem seguiu? Verdade ou não é? Quem seguiu? Ninguém seguiu. Era grupo de pessoas na rua de número grande. Carreatas e mais carreatas. Passeatas e mais passeatas. Não houve de maneira nenhuma empecilho. Não houve. O problema dos cristãos. O problema dos cristãos não é de maneira nenhuma, sabe, a burrice, é a covardia. Porque a igreja de Cristo, simplesmente, ela se acovardou diante dos governadores. Se acovardou. Aí sim, vem essa palavra que nós acabamos de ler aqui. Muitos irão te perseguir. Muitos irão perseguir. E como de fato aconteceu a perseguição da igreja, por esses dias, por esse tempo, e quantos padres e quantos bispos tiveram que concordar com o decreto. Com o decreto. Agora, sabe por que concordaram com o decreto? Eu vou dizer para vocês. Porque a igreja de Cristo está no mundo, se fazendo do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A igreja de Cristo não nasceu em cartório. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, não nasceu em cartório. Isso mostrou para nós que não é Cristo que manda a igreja, não é o bispo que manda na igreja, preste bem atenção, não é o Papa que manda na igreja, em nós não é. Isso mostrou para nós que o maior poder sobre nós que tem é o governo e os decretos. Verdade ou não é? Basta dizer, abre a igreja, estamos abertos, estamos funcionando, porque o governador mandou. Se disser, está proibido fechar a igreja, o Papa, o Bispo, o Padre e quem quer que seja, para não ter que sofrer perseguição, vai obedecer. Vai obedecer, simplesmente. Não estou dizendo que seria para pular o protocolo. Não estou dizendo que seria para desobedecer, mas eu estou dizendo que poderíamos ter missa todos os dias com o controle da situação. Verdade ou não era? Havia condições de ser feito isso, e há condições de ser feito isso. E há condições de ser feito isso. Mas parar totalmente não, porque a igreja não tem que seguir ordem do homem, mas ordem de Deus. O governador mandou, os políticos mandaram, decretaram, as igrejas obedeceram. E agora? Como é que vai ficar? Se não seguir o decreto, cadeia. Cadeia, não é verdade? Cadeia. São sinais da perseguição já presente. E tem algumas pessoas aí que estão esperando passar isso daí. Não vai não passar não.
Não vai não passar não, estão esperando passar e estão esperando que as aulas voltem à normalidade. Não vai, a escola não vai voltar à normalidade como era antes. Não vai. De maneira nenhuma. O que eles querem é que tudo seja digitalizado. O que eles querem é que todo o sistema de um mundo antigo acabe e que entre agora um novo sistema de controle mundial. Não vai não, de maneira nenhuma. Botar a normalidade como era antes, não. O exemplo disso é que você ia receber antes o Bolsa Família, né? Veio o auxílio emergencial. Quem recebeu o auxílio emergencial teve que abrir uma conta, né? Digital. E essa conta digital fez com que você recebesse o auxílio emergencial. Tudo bem, que vai ser muito caro, viu, para devolver esse dinheiro. Nós vamos devolver de alguma forma, mas vamos ter que devolver, vocês vão ver. Então, aí, quem recebia o Bolsa Família não seria a dona Josefa e nem a dona Dilma. Agora não recebe mais pelo cartão, recebe? É pela conta digital. Está vendo? Aquilo que eu falei pela manhã. Não falei pela manhã sobre isso? Se não tiver a conta digital, você não recebe. Você não recebe. Não é verdade? Tudo isso aí, gente, faz parte de um conjunto de perseguição, de uma tática de perseguição em cima do povo de Deus. Porque eu não quero falar aqui sobre o controle populacional, é muito polêmico esse assunto. O controle populacional envolve muita coisa. Envolve muita coisa mesmo. O que me deixa triste é a igreja saber de tudo isso, que a igreja sabe de muita coisa, a igreja sabe de muita coisa, a igreja conhece a verdade, mas os leigos, os congregados marianos, o povo da legião de Maria, os grupinhos de jovens que se formam na igreja, eles não sabem de nada não, mas muitos líderes sabem de toda a verdade, conhecem a verdade, e não estão anunciando essa verdade de maneira nenhuma. E se alguém como eu, e se alguém como outro pregador começa a anunciar a verdade, ele é perseguido. Ele é perseguido. Pela própria igreja existe a perseguição. Existe um cala-boca. Verdade ou não é? Isso aqui é muito triste. A Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler, que o pai vai entregar o seu filho para a morte. O filho vai entregar também o seu pai para a morte. O que é que faz isso acontecer? O filho não quer morrer. O pai também não quer morrer. Está entendendo? E por não querer morrer, por não querer passar por esses dias difíceis, vai ter que entregar o menino. Tem que entregar. Está vendo? Aí eu pergunto, nós temos um povo hoje que ainda espera um mundo melhor. Ainda faz planos para um mundo melhor. Meu Deus, eu sinto tanta pena. Sinto pena de verdade mesmo. Não quer dizer que a juventude tem que parar, não quer dizer que os jovens têm que parar. Eu não quero dizer que a gente não pode trabalhar, tudo isso nós podemos, mas nós não podemos fazer planos de um mundo melhor. Porque eu não sei. Há quantos anos que o mundo luta para ser melhor? Hein? Há quantos anos que o mundo luta para ser melhor? O mundo está melhor? Não. Tá melhor sim. Quando surge um aplicativo novo, a gente quer? Não é verdade? Quando surge um celular novo, eu quero ter isso aqui, aquele que não tinha. Tem um daqueles, o primeiro que apareceu aqui, todo mundo queria. Né? Todo mundo queria aquele que aparecia aqui. E botava aqui pendurado. Que tem um daquele agora. É gozado, até porque não funciona nada mais, né? Agora vai ter um celular que você vai apertar aqui e abre uma tela na sua frente. Então desse todo mundo vai querer.
O mundo está melhor, está melhorando. Verdade ou não é? Está melhorando. Mas olha, é a forma que o mundo tem de escravizar. É esta forma. É essa a maneira, é essa a tática. Eu vou lembrar aqui de novo o que eu lembrei, o que eu falei pela manhã. Quando se falava do número da besta, do 666, Ave Maria, condenava logo o Papa. Era o Papa. É o Papa é a besta, o Papa é a besta. A besta está na tua mão, desgraçado, tu não está vendo. Verdade ou não é? Está na tua mão. Todo o dinheiro teu agora, tudo é digital. O mundo está se caminhando para isso. O dinheiro convencional, que é a moeda, não vai mais funcionar. Não está mais funcionando. Você não anda mais nos ônibus sendo cobrado pelo cobrador com dinheiro. Se não tiver cartão também você não entra. Tudo digitalizado. Está entendendo? É isso que acontece. Nós não queremos ir para o inferno, mas estamos nos voluntariando a ir para o inferno. Indo de graça. Nós não queremos ser filhos de Satanás, mas fazemos tudo o que Satanás quer. Fazemos tudo. Nós não queremos de maneira nenhuma ser condenados, mas estamos assinando documentos que nos condenam. Que nos condenam. Quando se fala da nova ordem mundial, quando se fala de um controle populacional, todo mundo fica assustado. Mas só basta terminar esse momento aqui de pregação, a gente faz tudo o que nos assustava. Tudo. Ou não é verdade? Fazemos tudo aquilo que a gente não a gente disse que nos fazia medo, que não queria, mas a gente começa a fazer. Aí é isso que eu pergunto. E eu vou dizer de novo, lembrar só mais uma vez uma coisa. Nós sabemos quando somos de Deus ou quando não somos de Deus. Basta olhar os nossos atos. Nós sabemos se estamos fazendo a vontade de Deus ou se não estamos fazendo a vontade de Deus. Basta olhar os nossos atos. Basta olhar. O mundo hoje ele se encaminha, sim, para uma melhoria. Mas do jeito que o mundo quer. Do jeito que o mundo quer. Vamos entender uma coisa. Dona Josefa, a senhora concorda com o aborto? Não. Dilma concorda com o aborto? Não. Quem aqui concorda com o aborto? Ninguém concorda com o aborto. Não é verdade? Mas vamos entender uma coisa. O aborto ele existe. Ele existe tanto na questão de uma pessoa abortar às escondidas, como também ele existe de outra forma metafórica. Antes, um homem quando se casava, hoje tem que dizer assim, quando se casava com uma mulher, né? Porque hoje até o casamento com o homem está... Aí ele tem que entender a linguagem, né? Quando o homem se casava com uma mulher antes, né? Ele não fazia, e nem ela fazia, de maneira nenhuma, restrições de filhos, de ter filhos. A geração atrás tinha 5, 6, 7, 10 filhos. Hoje em dia, a mulher abortou na sua cabeça a ideia de ter filho. Jogou fora, matou. Por quê? Você chega para um jovem hoje e diz bem assim: e aí, vai se casar, vai ter quantos filhos? Filho? Deus me livre. Deus me livre de ter filho. Deus te livre. Por quê?
Eu perguntei isso a uma pessoa uma vez: Deus te livre, Deus nos livra de algo que é ruim, né? De algo que é maldição, né? Então você é uma maldição. Aí a pessoa ficou toda sem resposta. Porque eu estou falando de filho e você é filho. Você não é Deus. Você não é deusa. Não foi lendo, sabe quem é a pessoa, né? Deus te livre de filho. Você também é filho. E aí? E aí? Não é verdade? O casal hoje, preste bem atenção no que eu estou falando. Isso é o mundo de hoje. É o mundo que está se caminhando para uma melhoria desse jeito. O casal de hoje, o homem e a mulher, o jovem de hoje, não quer mais saber de família. O que o jovem de hoje, o que a menina e o menino, o rapaz e a moça de hoje estão querendo é simplesmente a relação sexual, sem compromisso, nem com filhos e nem um com o outro. Verdade ou não é? Mas isso, preste bem atenção, isso que eu estou falando, eu não estou falando para pessoas do mundo, não. Eu não estou falando que quem está nos assistindo nessa live não são pessoas que não são da igreja, são pessoas da igreja. Portanto, eu falo para pessoas da igreja, isso está dentro da igreja. Esse conceito de não ter família, esse conceito de não ter filho, esse conceito de só se casar pelo desejo sexual, pelo corpo da menina, pelo corpo do rapaz, está na cabeça de pessoas que estão dentro da igreja. É por esta razão que a igreja de hoje está morrendo. É por esta razão que a igreja de hoje está cada vez mais adormecida, sem força para se levantar. Porque é este o mundo melhor que a igreja está se colocando cada vez mais para viver. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Aí, a gente diz, estou no mundo, mas eu não sou do mundo, mas eu quero tudo que é do mundo. Pode? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, mas quero tudo que é do mundo. E aí, como é que isso funciona? Como é que eu digo que eu odeio uma pessoa e tudo que aquela pessoa tem, eu quero para mim? E tudo que aquela pessoa manda fazer, eu faço. E faço sem medo, porque tudo que ela tem, eu vejo que eu quero e é bom. Mas eu odeio ela. Ou você odeia, ou você não odeia. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Gênesis, sobre a mulher e a serpente. Porém, ódio entre ti e a mulher. O Edivão falou sobre isso de manhã. Porém, ódio entre ti e a mulher. Portanto, você é a igreja, a mulher é a igreja. Você é a igreja. Se você é igreja, a igreja não compartilha do mundo. A igreja não comunga do mundo. Está me ouvindo? A igreja não comunga do mundo, não compartilha do mundo. A igreja odeia o mundo. Porém, ódio entre ti e a mulher. Agora, se eu digo que sou igreja, se eu digo que sou de Deus e estou com o pé no mundo, então sinto muito, meu irmão, sinto muito, minha irmã, te dizer uma coisa: você está negando a Cristo, e Ele vai te negar também nos céus. É o que diz essa leitura de hoje à tarde. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai.
não tem defesa para você. Não tem. Você não tem coragem de maneira nenhuma de dizer um não para o mundo. Não tem coragem. Você não se levanta de maneira nenhuma com essa coragem de negar o mundo. Você prefere negar a Cristo. E geralmente é assim. Quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é: você acredita em Deus? Eu não sei. Porque ela não quer mais fazer por Deus. Porque ela não quer mais buscar a Deus. Porque ela acredita que não é mais Deus que está fazendo aquilo. Porque ela acredita que é sua própria capacidade, é sua própria força. Ou talvez porque por não se posicionar firme na presença de Deus e por se lançar tanto ao mundo, se esvaziou de Deus. É como o relacionamento de um homem e a mulher, que por não terem intimidade entre eles, acaba esfriando o amor, acaba esfriando o sentimento. E quando ela vai perguntar para ele: você me ama? Ele vai dizer: eu amo, mas de forma fria, gelada, sem sentimento mais algum. Assim também Deus nos pergunta se existe ainda amor entre eu e ele, entre você e ele, entre nós e ele. Porque é essa igreja mácula, é este homem imaculado, puro, é essa igreja limpa que nós precisamos ser para os dias de hoje. O que o mundo está fazendo é danificar a igreja de Cristo. E ele não está perdendo não, ele está mais ganhando do que perdendo. Porque você, como peça fundamental, como célula fundamental da igreja de Cristo, não quer mais saber de mais nada. Está negando. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Eu me deixei aos poucos ser tomado pelas delícias do mundo. Em dias como esse, gente, você não sabe a condenação que você está buscando. Aí eu pergunto: meu filho, que mal existe em você se aproximar de Deus? Qual é o mal que tem aí você se aproximar de Deus? Eu não entendo. Outra vez eu perguntei para uma pessoa o seguinte: você prefere dar vitória diretamente para o diabo, dizendo não para ele, do que voltar atrás e se corrigir? Geralmente é assim que a gente faz. O diabo não existe. Nega o diabo, também está negando a Deus. Não é verdade? O diabo não existe. Só fala do diabo. Sim, fala porque ele existe. Se fala de uma doença é porque ela existe o tempo todo. Os médicos nos aconselham o controle alimentício por conta das doenças que vêm, até mesmo por conta dos alimentos. Se fala do diabo é porque ele existe, porque Deus também mostrou que ele existe. Eu não posso falar de luz se não houver as trevas. Se eu chego num lugar escuro, a primeira coisa que eu vou desejar é a luz. Verdade ou não é? E se a luz se ausenta, eu estou nas trevas. Então as trevas existem. As trevas existem. Está entendendo? Nós não podemos de maneira nenhuma negar a existência do diabo em pequenas coisas das nossas vidas. Pequenos detalhes. E são pequenos mesmo. Sabe? Porque é tirando cálcio de uma grande estrutura, que toda essa estrutura pode cair. É dessa maneira. E esse cálcio
São pequenas coisas que acontecem na sua vida. Ele desestabiliza o seu psicológico. Ele desestabiliza o seu trabalho, o seu namoro. Ele desestabiliza os seus estudos. Ele desestabiliza uma série de coisas e vai detalhe por detalhe. Ele não vai nunca se revelar, fui eu que fiz, mas é Ele que está fazendo. É Ele que está fazendo. Uma das táticas maiores do mundo de vencer a guerra é saber, é fazer com que o nosso adversário acredite que a gente nunca existe. Se a gente nunca existe, então a gente vai agir do jeito como a gente quer. Não é verdade? Assim o diabo faz. Assim o diabo faz. Agora, se você tem a certeza da existência dele e do que ele vem fazendo para destruir você, aí você vai entender que se você se armar contra ele, você nunca cairá. O que eu não entendo é que as pessoas muitas vezes se prendem para Deus e se abrem para o mundo. O que tem de mal nisso? Em você se abrir para Deus e se deixar para o mundo. Não, você está simplesmente concordando com a palavra de Jesus quando ele disse: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que vos conduz à perdição. São poucos os que entram pela porta estreita. Até porque está dizendo, a porta ela é estreita. E só vai passando de um por um. Quem é o próximo que vai passar por ela? Não passa todos de uma vez só. Não passa. Mas aquele que pega o caminho da porta larga entra de uma vez só, mas na frente é um abismo para a queda. Na frente tem um abismo para a queda. Então, porta estreita, meu irmão, é seguir a vontade de Deus. Se um jovem, depois que ele é dono do seu próprio nariz, o pai ainda fica mandando o tempo todo na vida dele, esse jovem ele não vai querer viver a vida toda assim, vai? Vai querer? O que ele vai querer? A liberdade. Não é? Mas o pai sabe o que é bom para ele e o que não é para ele. Como também a mãe sabe. Os pais, aliás, sabem. Mas o que ele vai querer? A liberdade. E ele transforma essa liberdade em uma porta larga. E é aí onde ele cai no abismo. Porque confunde a liberdade. Deus nos deu a liberdade, a condição de sermos livres, mas Ele não nos deu a libertinagem da coisa. Isso somos nós quem fazemos. Isso somos nós quem fazemos. Está entendendo? E é justamente essa libertinagem que vai nos levando ao precipício da vida. Nos levando. Eu muitas vezes lamento por muitas coisas que vejo, tanto na igreja, como na família, como na comunidade. Muitas coisas que vejo e não posso fazer nada. Às vezes fico até me culpando. Às vezes fico até me culpando. E fico me perguntando, será que eu não estou sendo o suficiente exemplo dentro da minha família, dentro da minha comunidade, daquilo que Deus me pediu para ser? Às vezes, conversando com a minha esposa, eu digo, onde é que eu estou errando? Onde foi que eu errei? Porque a gente precisa saber disso. É angústia. É a angústia de você ter dado tanta sua vida, de você ter se sacrificado tanto para ver uma família diante de Deus e depois ver essa família fugindo de Deus. Fugindo de Deus.
Irmãos, para esses dias de hoje, que nós estamos vivenciando, o que Deus quer é que as famílias se levantem. Nessa leitura que nós acabamos de ver aqui, vai falar do pai que vai mandar o seu filho para a morte. E vai falar do filho que manda também o seu pai para a morte. Na cabeça de vocês, por que o pai vai chegar a esse ponto? O que se passa na cabeça de um pai? Ou de um irmão que vai entregar o seu irmão para a morte? O que se passa na cabeça desse irmão que entrega o irmão? Se eu perguntar aqui, você tem coragem de entregar o seu irmão? Ah, não tenho não. Analise como você vê o seu irmão hoje, antes de chegar à perseguição. Analise como você vê o seu filho hoje, antes de chegar à perseguição. O que você é capaz de fazer por ele? Você pensa mais nele ou pensa mais em você? Analise o que você faz pelo seu pai hoje. Como você vê o seu pai hoje? Você pensa mais em nele ou pensa mais em você? Eu acho que uma boa porcentagem dessas figuras que falei pensam mais em si e não no outro. Pensa mais em si e não no outro. Não é verdade? Não é verdade? É. Isso vem da boca de Jesus. Isso é uma profecia. E profecia, ela se cumpre. Profecia é diferente de uma exortação. A exortação, ela vem com a palavra cuidado. Cuidado, porque ainda existe uma possibilidade de eu evitar alguma coisa. Mas profecia, não. Não é verdade? Profecia, não. Mas para que essa profecia não se cumpra na minha vida, eu tenho que agir diferente. Eu não nasci para a condenação. Quem nasceu aqui para a condenação? Ninguém. Nós todos nascemos para a salvação, para a vida eterna. Portanto, todos os artifícios e meios que podem me levar para a condenação, eu tenho que abominar. Eu tenho que tirar da minha vida. Eu tenho que tirar. Aqueles que dizem, nos dias de hoje, que negam a Deus nos dias de hoje, aqueles que dizem não acreditar em Deus hoje, terão um encontro muito triste com Deus lá na frente. Terão. Então não era bem melhor desejar esse encontro hoje, crendo na existência dele, do que não desejar nenhum encontro e ser surpreendido? Verdade ou não é? Não é verdade? Então, para exortar a gente, para acordar a gente, o irmão entregará seu irmão para a morte. O pai entregará o seu filho. Os filhos vão se levantar contra os seus pais e os matarão. Isso é forte ou não é? É. Quantos pais estão sendo mortos pelos seus filhos hoje? Quantos? Mas não é dessa morte sentimental que eu estou falando. Estou falando de morte física mesmo. Acontece isso no mundo lá fora.
Acontece isso no mundo lá fora. Alguns países já sofrem isso, já vivem isso. Estamos reunidos aqui, meus irmãos, não é simplesmente para fazer achismo da palavra de Deus, mas para nos alimentarmos dessa palavra. Aceitar ou não é uma condição sua. E a Bíblia diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Eu conheci uma pessoa que odiava o pai dela. Uma jovem. Odiava mesmo. Porque o pai dela era como eu. Era uma pessoa muito religiosa. Era. E essa menina, ela disse várias vezes que não gostava do pai, porque o pai obrigava ela a ir para a igreja. Fugiu de casa para não ter que se submeter aos caprichos do pai de ir para a igreja e para fazer a vontade dela. Ela tinha ódio do pai. Ódio do pai. Os pais são odiados quando eles querem os bens dos seus filhos. E o maior bem que nós podemos querer ao filho é ensinar o caminho para Deus. Esse é o maior bem. O maior bem não é você querer que o filho se forme, estude e se profissionalize. Isso é o maior bem terreno. O maior bem é fazer com que o filho seja humano diante de Deus. Porque tem tantas pessoas que querem que os filhos se profissionalizem, estudem, etc. e tal, como a gente conhece caso bem próximo da gente, de meninos, que por não aguentar tanta pressão dos pais, tem que estudar, chega a um estado bem difícil de saúde, e depois a família acaba perdendo. O filho. Nós sabemos que tem casos que nós conhecemos que chega a esse ponto. Sabemos disso. Então, o maior bem que eu posso querer para os meus filhos é falar de Deus, é ensinar o caminho de Deus, é olhar para os olhos deles, como eu olho para todos eles e digo: meu filho, é assim. Meu filho não é dessa forma, é desta forma. Eu conheço muitos casos, do tempo de missão que nós fazemos, do tempo de evangelização que nós fazemos, de jovens mesmo que odiaram seus pais, odiaram de verdade, por causa do nome de Deus. Por causa do nome de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra perseverar, nós lemos pela manhã, não foi? Foi. E aqui mais uma vez a palavra se repete aqui para nós. Perseverar é permanecer aceso, é permanecer firme, é permanecer com amor dentro dele, dentro dela, em relação a Deus. Preste bem atenção. Só existe salvação para aqueles que perseverar. Se perguntar para muitos da igreja: você acredita na volta de Jesus? Muitos vão dizer: eu acredito. Mas outros nem sabem como que isso vai acontecer. E se perguntar ainda: você está pronto para essa volta de Jesus? Quem está se preparando para esta volta de Jesus? Quem está se preparando para a volta de Jesus? Quase ninguém. Não é verdade? Quer que eu diga? Vamos lá. Você acredita? A Larissa, o Rafael, passaram, parece que uns 15 a 20 dias se preparando para o aniversário
Tia Aurora, não foi? Todo dia fazia uma coisa. Todo dia sonhava com alguma coisa. Planejamento, dinheiro, orçamentos. Isso é bom, isso não é. O que vai ficar de lembrança? O que vai ficar de registro? Mas acima de tudo, se preocuparam com uma boa imagem. Verdade? Não é verdade? Chegou o dia. Chegou o dia tão esperado. O dia do aniversário. Não foi? Chegou o dia. Talvez possa ter sido o dia da expectativa daquilo que ela queria, ou talvez possa ter sido o dia daquilo que ela não planejou que fosse. Mas chegou o dia. Assim também todos nós sabemos que Jesus vai voltar. Dia a dia. Quem está se preparando para essa volta? Quem está se preparando para esta volta? O que é que você está guardando dentro de você para apresentar para o grande autor desta volta, que é Jesus? Quem está guardando, acumulando bens para esta volta? Gente, se nós começarmos a refletir isso, então a nossa mudança, quando eu falo de mudança, gente, eu boto muita coisa. Eu não falo somente de fé, não. Porque eu vou dizer de novo, o fogo ele mostra o que é. A água ela mostra a capacidade e o poder que ela tem. Eu vou mostrar de novo para vocês. O fogo mostra o que é e a água mostra a capacidade que ela tem. Mas nós não mostramos o que nós somos e nem a capacidade que nós temos. E quando nós não mostramos o que nós somos e nem a capacidade que nós temos, significa dizer que nós não temos fé. Porque fé me leva a agir de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu acredito na volta de Jesus, eu tenho que me preparar para esta volta da mesma forma que eu acredito que um dia eu vou me casar, tenho que comprar minha roupa, tenho que mudar os meus hábitos e uma série de coisas para quando chegar o dia do meu casamento, eu esteja pronto e pronto para morar com a minha esposa. Ou não é verdade? Nós não temos fé. Porque nós não estamos nos preparando para este dia da volta de Jesus. Isso me lembra muito a parábola das 10 virgens que foram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, cautelosas, inteligentes, calculadoras. E 5 delas eram tolas, não estavam nem aí para a vida. Não estavam nem aí para a vida. Assim também como tem jovens e pessoas que não estão nem aí para nada. Está vivendo neste mundo, jovens com 15, 20 anos de idade, vivendo neste mundo como se nunca fosse morrer. Fazendo planos vagos e vazios, como se nunca fosse morrer. A vida é tão curta. Um dia desse eu tinha 15 anos, agora estou com 51. O espírito e a vontade de 15 anos ainda existe, mas o meu corpo está com 51, não chega mais lá. Está entendendo? Não chega mais lá. Então não adianta a gente pensar que vai viver muito. Não adianta a gente pensar que tem muitos anos de vida. Porque a vida ela é curta. Você esperava que daqui para ali você fosse assaltado? Os seus planos não é
futuro do que vai acontecer, acontece. E o que foi que você fez para se prevenir disso? A única condição que você poderia fazer para não sofrer um assalto seria estar armado e matar alguém. Era o plano do futuro, se proteger com arma matando alguém. Verdade ou não é? Está entendendo? Não adianta nós fazermos planos fora de Deus. Não adianta. Andar na presença de Deus é a melhor condição. Andar na presença do Senhor é a melhor condição para tudo. Há muitos que estão vivendo como se nunca fosse morrer, como se fosse dono do futuro, como se os seus planos, todos os seus planos, fossem de fato acontecer da forma como Ele quer. E não é desta maneira. Não é. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aí só vê pessoas aí metendo a tromba, caindo, né? Caindo, se decepcionando, porque não está na presença de Deus. Não estou dizendo que quem é na presença de Deus não mete tromba, mete também, mas se conforma porque Deus é o consolo. Não é verdade? Tem força para se levantar porque Deus é a resistência. Como diz a Bíblia, tu és a minha força, ó Deus. Eu renovo as minhas forças em ti. Está entendendo? Mas muitos que não renovam as suas forças em Deus, acabam se frustrando e perdendo o sentido da vida. Perdendo o sentido da vida. Porque não quer mais saber de Deus. Quantos podem mostrar a sua fé hoje? Jesus fez esse desafio. Quando chegar na volta do Filho do Homem, por acaso, ele vai encontrar fé no mundo? Sobre a terra? Se ele não encontrar, onde é que você está? Então, se ele não encontrar fé sobre a terra, aonde que você está? Você tem que dizer, ele vai encontrar e eu estou aqui. Verdade ou não é? Porque ele não diz, eu não vou encontrar fé sobre a terra. Ele pergunta, quando o Filho do Homem voltar, será que ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Aí quem responde é você. Sim, Senhor, eu estou aqui. Eu acredito. Né? E eu faço por onde merecer. Está entendendo? Agora, se você não acredita, diga, eu estou fora. Depende de mim, o Senhor não encontra não. Verdade ou não é? Não é verdade? Não adianta fugir, meu filho. Onde há fumaça, há fogo. Não adianta fugir. Aonde há fumaça, há fogo. Vou levantar aqui outro questionamento. Por que que muitos têm medo da volta de Jesus? Ei? Porque a gente, quando apronta diante do Pai, ou escondido do Pai, quando sabe que o Pai está chegando, a gente se esconde. Mais ainda. Vai dormir cedo. Diga se não é verdade. Para não ter que dar satisfações para o pai do erro que cometeu. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que diante dos olhos dele, ninguém fugirá. Todos os olhos o verão. Todas as tribos do mundo baterão no peito, vendo a volta do Filho do Homem. É o dia do julgamento. Está entendendo? É o dia do julgamento. Então, os homens têm medo da volta de Jesus, nós temos medo da volta de Jesus, porque sabemos que somos devedores. A gente deve a Deus,
A gente deve ao pai, a gente deve à mãe, a gente deve à mulher, a gente deve ao marido, a gente deve ao banco, a gente deve aos colegas, fica trocando de número de celular, a gente deve isso, deve aquilo. Não é verdade? Isso nos causa medo. O devedor, ele foge daquele que vai cobrar a ele. E Deus virá. E Jesus virá. E não tem escapatória, não. Não tem fugitiva, não. A única condição ainda é você olhar para Jesus e para a misericórdia dele. Ele ainda se abre a misericórdia dele para que você reconheça o seu pecado, se abaixe, se humilhe e se levante com dignidade de homem perdoado por Deus. Fora disso não existe mais outra condição nenhuma. Não há outra condição. Então, se nós temos medo, Ave Maria, quando você lê Mateus 24, quando você lê o livro de Apocalipse, Ave Maria, ficamos temerosos. Queremos nos esconder, queremos não ouvir. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu perguntava ao padre, na minha comunidade, e algumas pessoas também, sobre a revelação dos livros do Apocalipse. E alguns padres diziam assim: meu filho, é porque o livro do Apocalipse é muito revelador e muita gente, se for ler continuamente, vai ter medo. Olha, medo, hoje eu entendo que deixou muito a desejar, não é verdade? As pessoas têm medo de muitas revelações de Nossa Senhora de Garabandal, Nossa Senhora de Fátima, então, né? Quando fala das noites, dos dias em trevas, né? Muita gente fica assustada. Por quê? Por que assustada? E se alguma coisa te assusta, é porque você não se prepara. É tão simples, né? Não é simples. Tem gente que vai para a guerra porque sente prazer de ir para a guerra mesmo, né? Tem o prazer de ver o sangue derramado, sair como herói. Estou morrendo, mas matei um cara. Matei um cara. Estou muito satisfeito. Não é? Parece um psicopata. Mas tem gente que vai para a guerra, não vai porque quer, vai por obediência ao Estado, à nação, à sua pátria. Esse se prepara. Ele se prepara com a arma e se prepara se escondendo do inimigo. Ou é mentira minha? Verdade ou não é? Cria estratégias para fugir do inimigo. Para ele não matar seria o melhor. Para ele não matar seria o melhor. Está entendendo? Mas ele é obrigado a matar. Senão ele morre. Verdade ou não é? Então, se o livro, se a palavra de Deus nos assusta, por que a gente não se prepara para esse grande dia, para essa grande volta de Jesus? Por quê? Porque a gente não acredita, meu santo. E se acredita, não dá tanto valor. A gente não acredita. Porque aqueles que acreditam de fato na volta de Jesus, eles não querem este mundo. Eles não querem esta vida. Eu não quero, digo a vocês, eu não quero. Pergunta a minha esposa, que eu converso muito com ela sobre isso. Verdade ou não é? Eu não quero esta vida. Também não vou me matar porque quero outra vida. Estou nas mãos de Deus. Mas eu quero também outra vida, não só para mim, quero outra vida para muita gente. Também não vou dizer, morra comigo, todo mundo. Não. Não é verdade? Eu quero outra vida para as pessoas e procuro botar na sua cabeça que este mundo não é teu, não é para você. Mas as pessoas que não acreditam nessa outra vida eterna, elas ficam felizes com este mundo, se derretem para este mundo, fazem as coisas deste mundo, praticam todos os desejos deste mundo. Agora aqueles que não acreditam, eles sofrem.
E como diz o livro do Apocalipse, a palavra vai dizer: Maranatá, Senhor Jesus. O que quer dizer Maranatá? Vem, Senhor Jesus. Deseja a volta de Jesus. Então a igreja limpa, santa, imaculada, está clamando a volta de Jesus. Se você clama a volta de Jesus, você está se preparando para esta volta de Jesus. Verdade ou não é? Se você clama a volta de Jesus, se você pede a volta de Jesus, então você está se preparando. E se preparar, simplesmente, sabe, não é só você ficar rezando o texto, Pai Nosso, Ave Maria, e logo em seguida fazer coisas erradas, e se envolver com pessoas erradas. É você rezar o texto, Pai Nosso, Ave Maria, suas orações espontâneas, mas também mudar os seus gostos, mudar os seus hábitos, mudar a sua vida, olhar para o outro e desejar o outro também para Deus. Tem uma oração nossa que diz assim, né? Como é que é a oração que a gente reza no Santíssimo Sacramento? Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do altar, despertai em nós o desejo insaciável de aumentar o teu rebanho. E levaremos para ti homens, mulheres e crianças para adorar-te no teu reino santo. É o desejo de também levar o outro para Deus. Está vendo? É o desejo também de levar o outro para Deus. Mas para isso é preciso despertar. Eu primeiro preciso ser despertado. Eu primeiro preciso ser despertado. Só que eu não quero. Eu não quero. Muitas vezes eu pergunto aqui: fulano, você quer ainda estar na comunidade? Ele diz: quero. Quero, não, eu quero. Quero sim. Mas não tem o comportamento que a comunidade deseja que ele tenha. Não tem. Esse quero não transfere o verbo querer para o verbo agir. Não age conforme o querer. Não é verdade? Não age conforme o querer. Aqueles que querem estar nos céus têm que agir como as 5 virgens, prudentes, inteligentes, calculadoras, sábias, que sabiam que iam se encontrar com o noivo. E quando elas iam ao encontro do noivo, sabia que elas iam caminhar nas trevas. E a luz seriam elas que iriam levar. Está entendendo? Elas sabiam que no caminho que elas iriam encontrar trevas, mais cedo ou mais tarde. Porque elas sabiam que não sabia a hora exata que o noivo iria voltar. Mas aquelas tolas, aquelas que não estavam nem aí, estavam no mesmo bando. Assim também é a igreja. Assim também é a igreja. Tem muita gente na igreja que diz: canta até a volta de Jesus. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Quantos ministérios cantaram isso? Mas quantos ministérios se preparou para isso? Verdade ou não é? Quase nenhum. Quantos grupos de jovens cantaram isso? Quantas mulheres cantaram isso? Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim também há de ser a volta do Filho do Homem. Muitos cantaram, muitos pregaram, muitos falaram, mas quase ninguém se preparou para esta volta do Filho do Homem. E quase ninguém ainda está preparado ou se preparando para esta volta do Filho do Homem. Gente, essa pregação aqui é para despertar em você a consciência que a sua mudança tem que ser agora. Porque nós não temos o controle do mundo, nós não temos o controle do universo, e muito menos nós não temos o controle da vontade de Deus. Nós não temos nem o controle do nosso próprio trabalho. Tu só ganha dinheiro se o teu patrão te pagar.
Nós mandamos em quê? Dominamos o quê? Verdade ou não é? Tu não tem nem o controle da tua saúde, tu precisa ir para o médico para melhorar a tua saúde. Tu manda em quê? Tu está mandando em quê? Me responde. Em nada. Assim também é a tua vida. Aquele que te deu a vida, ele também quer a tua vida limpa, pura, santa. Então cuida de lavar a tua roupa. Cuida de te preparar. Acorda, desperta. Desperta, porque Jesus está voltando. Isso não é brincadeira. Isso não é palavra lançada ao vento, não. Isto é realidade. Olha os fatos em redor. Você concorda com os fatos? Você concorda com o mundo? Não se importar com um montão de jovens que estão se prostituindo, se acabando. E quando eu falo de prostituição, eu falo a pé da letra. Em todos os sentidos. Bebida, sexo, etc, etc. É disso que eu estou falando. Você olha e se coloca também como objeto de prazer nisso. Eu não estou pregando, vou dizer, para quem está neste momento no mundo se prostituindo. Eu estou pregando para quem é da igreja. Porque quem está no mundo não está me ouvindo, não. É para quem é da igreja. Então acorda, igreja. Acenda a tua lâmpada. O noivo está voltando. Jesus está voltando. Não seja traíra. Não seja covarde. E nem bajulador. Porque os falsos, os traíras, os covardes, os desejosos deste mundo, tenha certeza, não terão suas lâmpadas acesas, não. Porque a responsabilidade de acender a sua lâmpada é sua e não é do outro. É você que tem que manter a sua lâmpada, a sua fé. E a sua vida sempre acesa. E isto não é difícil, não. Isso não é difícil. Busque a Deus. Busque a Deus. Da mesma forma que você faz quando quer namorar com alguém, você vai até conseguir. Busque a Deus. Ele se faz encontrar. Basta você querer. Ele se faz achar. Basta você ir atrás. Porque ele já veio atrás de você há muito tempo. Só que você não valorizou, não deu valor para ele. E ele ainda hoje fala. Ele ainda hoje clama por você. Por você. Quando eu prego, algo em mim dói. E eu não falo isso de forma simples. Agora eu estou sentindo muita dor, né? Toda vez que eu prego acontece isso. Por isso também que eu parei de pregar muitas vezes. Porque eu sinto muita dor nessas partes aqui, tudo, nas costas e nas pernas. Porque o meu jeito de pregar, ele me inquieta. Ele me faz tentar botar para dentro de você aquilo, a palavra. Tentar fazer com que você conheça. Sabe? E me inquieta muito a forma como muitas vezes as pessoas ficam à escuta. Como nada, nada, não é nada. Não é nada. A pregação não é nada, a palavra não é nada, a pessoa fica fazendo descaso. Por isso que eu me esforço muito para dizer, olha, Deus está falando. Deus está falando para você, é para você que Deus está falando. Não sei se vocês notaram, mas muitas vezes em minhas pregações me faltava até o ar. Me faltava até o ar. Porque eu não consigo, de maneira nenhuma, me contentar, sabe, com a igreja fria. Eu não consigo. Eu não consigo, de maneira nenhuma.
Isso de muitos anos eu vejo isso, e muitos anos eu venho lutando. E venho lutando para que aqueles que vivam em torno de mim, eles sejam animados, sejam abertos, sejam espontâneos. Se é para orar, ore. Se é para cantar, cante. Se é para fazer, faça. Outra vez eu cheguei para um amigo nosso da comunidade. O Van sabe quem é, eu acho que ele vai lembrar, não adianta aqui dizer o nome dessa pessoa. E disse, no início de tudo, disse, olha, é esse o projeto de vida que eu quero. Nós não éramos ainda comunidade. E essa pessoa entendeu e disse, eu sei o que você está querendo. Você está querendo iniciar uma comunidade de vida e aliança. Eu disse, Essa pessoa me disse, olha, preste bem atenção. Tudo isso aí é bom. Mas sabe quando é que eu vou fazer isso que você está querendo que eu faça? Na época eu fazia parte do grupo Restauração, era um grupo. Eu olhei para ele assim, já imaginava uma resposta negativa. Eu esperava essa resposta negativa. Aí ele disse, sabe quando é que eu vou fazer isso aí que você está querendo? Quando é que eu vou aderir? Tudo isso aí é bom, mas sabe quando é que eu vou aderir? Quando é que eu vou querer para mim? Eu disse, quando? Aí ele disse, quando pelo menos 50% dos meus problemas estiverem resolvidos. Ai, meu Jesus Cristo. Eu disse, nunca. Tu resolveu teus problemas 50% de vida? Tu resolveu, Gabriel, os teus 50% de problema? Hã? Esse de 20, 120 agora. Resolve 20, chega mais 100, né? Então José vai resolver os problemas, 50% dos problemas está resolvido? Estou tentando, né? Está tentando ainda, né? Esses anos todos, né? Desde quando casou para cá, a senhora conseguiu resolver sua vida todinha até agora? Não, é a senhora mesma ainda. Eu quando tenho. E quando casou para cá, resolveu seus problemas todos? Casei. Não tem problema nenhum? Eu casei. A senhora tem filho? Sim. Casou com o Leno antes. Sim. Dessa época que casou até hoje. Resolveu os Resolveu problemas tudo da vida? certo. Eu resolvi um pouco, né? Depois, né? Chegou mais, né? Depois chegou mais. Ninguém resolve, né, Dilma? Ninguém resolve. Eu resolvi um problema do carro que aconteceu a semana retrasada. A gente gastou quanto? Uns 800 reais, não foi? 300? 550. 550 do carro. Agora eu vou gastando mais outros R$1.000. R$100. R$1.100. É só assim. Então, resolvi 500. 500, chegou 1.100. Assim é a nossa vida, a gente não resolve não. Então se é para seguir a Deus, é para seguir a Deus. Sabe? E Jesus fala sobre isso na sua passagem. Senhor, tu tens palavra de vida eterna, eu quero te seguir. Aí Jesus diz assim, então vem e segue-me. Aí diz o quê? Deixa eu primeiro enterrar meu pai e minha mãe que morreu, minha família, meu irmão. Deixa eu enterrar. É um problema de família, morreu alguém, não é um problema de família. E não é um problema gravíssimo, sentimental, né? Não é verdade? Jesus é muito insensível. Ele é muito insensível e diz que o leigo é doido. Porque usa a palavra que Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seu morto, bem, siga-me. Está entendendo? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você deixa para lá. Já morreu? Deixe para lá. Siga-me. Foi Jesus que disse isso. Ele é muito sensível. Quando eu mostro a palavra desse jeito ao pé da letra, aí as pessoas me chamam de doido. Verdade? É um problema, não é um problema? Não é um problema? Senhor, eu quero te servir. Então siga-me. Então o que eu faço para te seguir? Venda tudo que você tem. Tua casa, teu palácio, teu castelo, teu carro, tua mansão. Venda tudo, dê aos pobres e siga-me. É um problema? É. Porque Jesus estava convidando ele para ser pobre. Está entendendo? Então como era que ele ia resolver a vida dele? Sendo pobre. Se é para seguir a Jesus, é para seguir. Por isso que muitos receberam curas e milagres, porque seguiram Jesus sem nada e deixaram tudo realmente por Jesus. Aquele que não tem a coragem
de deixar pai, mãe, mulher, irmãos, casa, amigos, por mim, não é digno de mim. Aí o leigo é muito doido. Não, eu estou usando a palavra da Bíblia. Foi Jesus quem disse. Então, ele é o primeiro errado. Porque ele disse, deixa a tua casa, teu pai e tua mãe. Repare bem. E siga-me. Aí ouvi a pregação de alguns pais que diziam, não é bem assim. Não é bem assim. E como é que é? Porque antes de Jesus falar isso, Deus falou para Abraão, deixa a tua parentela, a casa dos teus pais, vem e segue-me. Não é verdade? Abraão teve que seguir. E antes disso e depois disso, isso a Larissa fez. Isso você fez. Isso eu fiz. Isso esse cabo de pé aqui fez também, Gabriel. Não é verdade? Gabriel saiu de casa, deixou o pai, deixou a mãe, foi viver no mundo da rua. Verdade ou não é? Verdade ou não é? Larissa deixou a casa da mãe, foi morar com quem? Com o marido. Com o marido. Hã? Está entendendo? O Rafael deve deixar a casa do pai e da mãe, foi morar com quem? Com a mulher. Então, qual o problema de você deixar tudo e seguir a Jesus? O que você deixou na casa do pai e da mãe é de lá. Deixou até o pai e a mãe. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é um casamento que você está tendo comigo. Não é verdade? É um casamento. Mas isso só se faz quando se ama. Isso não se faz se não tiver amor. Como aquele jovem rico não tinha amor a Jesus, mas a sua riqueza não deixou. Baixou a cabeça triste e foi embora. Não foi isso que aconteceu? Foi embora. Algumas moças fugiram. Quando uma moça quer fugir com um rapaz, ela não olha se o rapaz fuma, se o rapaz bebe, se o rapaz é isso, se o rapaz é aquilo. Ela cria coragem e vai embora com o rapaz. A mãe fica chorando. Minha filha. Fica o desespero em casa chorando. Meu bebê, né, dona Josefa? Foi embora. Não era o que a mãe queria. Não era o que o pai queria. Mas a moça, por amor, deixou o amor do pai e da mãe e foi seguir o rapaz. Verdade ou não é? Jesus não fala nada mais, nada menos do que acontece na sociedade. Do que já vinha acontecendo. Deixa tua casa, teu pai, tua mãe, vem e segue-me. Pronto, amor a ele, amor total a ele. Não é isso? Não é assim também que os sacerdotes fazem? Não é? Eu quero saber qual é o padre que se ordena padre e ele continua com os pais. Ele vai para a casa dele para até levar o pai e a mãe. Mas na casa dos pais eles não ficam morando. Não é verdade? Eu quero saber qual é aquele que recebe o chamado para ser sacerdote e vai para o seminário. O reitor, arruma um cantinho aqui para minha mãe e para meu pai aqui dentro também, enquanto eu estou estudando aqui para ser padre. Tem isso? Tem que deixar o pai e a mãe durante 8, 9, 10 anos. Verdade ou não é? Não é verdade? Então isso é amor total, a vocação a Jesus, ao chamado de Deus. A moça olhou para você bonitinha, tu chega para ela, topa fugir comigo? Foge. Foge. Se prepara depois, mas foge. Agora as pessoas não têm coragem para fazer isso para Jesus. E é um absurdo quando o jovem deixa a casa do pai e da mãe para viver dentro de uma vida de comunidade. É um absurdo. Não é verdade? Mas é desse amor que Jesus quer para os dias de hoje. Sabia? É desse amor. É este amor. Tivemos por esses dias aqui uma visita de um rapaz que é de outra denominação aí, veio nos visitar. E eu vi da parte dele, sim, o desejo daquilo que estava falando que tinha.
Mas eu disse o quê? Para ele. Eu não vi muito, como disse para ele mesmo, eu não vi muito o desenvolvimento desse desejo. Porque o desejo nos leva a um relacionamento. Esse relacionamento nos leva a algo construtivo. E eu não vi muito esse algo construtivo. Eu disse, enquanto você não se der totalmente, por inteiro, não construirá nada. Verdade, não é? O homem deseja a mulher, mas se não se der totalmente para ela, por inteiro, não vai construir nada. Nem família e nem patrimônio. É assim que acontece. Assim também, quem deseja a Deus e não se der por inteiro, é por isso que a nossa evangelização é fracassada. Escuta bem. Porque eu desejo evangelizar. Desejo muito falar a palavra de Deus. Mas eu não estou me dando totalmente. Talvez nem 10% do meu tempo eu dou, que seria o dízimo do meu tempo para Deus. Aí eu pergunto aqui, vamos lá, eu pergunto. Quem aqui está pegando o dízimo do tempo para Deus? Quanto seria por dia, por hora, o dízimo do seu tempo para Deus? Quanto seria? 2 horas e 40 minutos. Quem fica 2 horas e 40 minutos na evangelização, na oração, na vida com Deus? Quem fica? 2 horas e 40 minutos, não é 10%? 10% de 24 horas seria 2 horas e 40 minutos. Quem dá esse dízimo do tempo para Deus? Não é verdade? Aí ele passa 1 hora na missa, já acha muito. Se o padre puxar para 1 hora e 10, que ele pregou muito na palavra, já acha mais ainda. Não é verdade? Está entendendo? Então o homem quer evangelizar, mas ele não se dá por inteiro. Porque tem que se preocupar com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Acaba muito exaustivo, muito cansativo e vai ter que fazer uma opção. Vai ter que fazer uma opção. Ou isso ou aquilo. Aí geralmente Deus perde. Diga isso na verdade. Deus perde. Tenho exemplos disso, viu? Tenho exemplos disso. Em uma missão que fiz em Boca da Mata. O rapaz era muito evangelizador lá e era muito ativo. Mas quando apareceu um trabalho, ele era ativo enquanto estava desempregado. Ativo, evangelizando, mas quando apareceu um trabalho, aí o pai disse, vá trabalhar. Pronto, deixou ele desejar, deixou um rebanho de gente lá sem... Está entendendo? Entende? Deus perde. Deus perde, Deus acaba perdendo muitos pontos. E essa é uma grande realidade. Essa é uma grande realidade. A gente diz que escolhe a Deus, mas não é Deus que a gente escolhe. Escolhemos a Deus se Deus puder dar tudo para a gente. Dar tudo para a gente.